Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Hola, soy Shafi, bienvenido al canal. Gracias por estar ahí y acompañarnos un día más en entender qué está pasando en el mercado, ver qué novedades ha habido y por qué está subiendo todo. Increíble cómo ha subido. Entonces, como siempre, vamos a ver primero la parte macro y luego Shafi nos muestra las gráficas para ver si estamos ya en máximos o qué pasa, ¿no? Ya veremos. Ya vamos. A ver, nos despedíamos la semana pasada diciendo que China y Estados Unidos se estaban reuniendo y dependiendo de cómo fueran esas negociaciones, pues el lunes podíamos abrir la sesión con muy buenas noticias o a la baja, ¿no? Bueno, pues habemos pacto y entonces abrimos la sesión muy en verde y así ha seguido toda la semana, ¿no? En realidad no es que hayan firmado ningún acuerdo, en realidad lo que han hecho es abrir un paréntesis o una bandera blanca. Se han dejado 90 días para negociar tranquilamente y entonces en esos 90 días sí que han bajado muchísimo los aranceles por las dos partes. O sea, ha No, habido... no, yo creo que la parte buena es que por lo menos hablaron abiertamente que van a negociar o que Ah, están bueno, negociando. eso Porque sí. antes parecía instituto o colegio, ¿no? Peleitas de alumnos. Sí, ya hemos pasado a segundo grado, ¿no? Se han Exacto. sentado a negociar, han pactado 90 días en los que los aranceles bajan ya a niveles manejables, ¿no? Por parte de Estados Unidos le pone a China unos aranceles del 30% y por parte de China le impone a Estados Unidos unos aranceles de 10%. Y a partir de ahí, pues negocian. También ha habido otras restricciones que han aflojado o suavizado, como por ejemplo las tierras raras se ve que van a volver a exportarlas desde China. Y bueno, pues ha habido ahí muestras de que quieren entenderse, porque no les queda otra. ¿Vale? Sí, los Entonces, dos países dependen entre sí de comercio y todo eso. eso hizo que la semana arrancara con muy buen pie, abrimos ya con un gap y a partir de ahí aluvión de buenas noticias. Trump cogió su avión, se fue a Oriente Medio y firmó con Arabia Saudí unos acuerdos en el campo de la inteligencia artificial millonarios, o sea, van a echar petrodólares a tutiplén en todas las empresas que son relacionadas con semiconductores, chips, inteligencia artificial y los grandes beneficiados, pues Nvidia, AMD y toda la panda de amigos de este sector. Claro, es un Sí, sector muy importante dentro de tanto del SPS como del Nasdaq. exacto. Entonces, muy buenas noticias. Luego siguió a Qatar y en Qatar también ha firmado un acuerdo millonario que afecta sobre todo al sector defensa y al sector de aviación. Y aquí uno de los grandes beneficiados es Boeing, que ha pasado de ser el patito feo a ser el que lo gana todo. Le ha dado la vuelta a la tortilla, como decimos aquí. Entonces, buenas noticias también, Sí. ¿no? Los datos macroeconómicos que salieron durante la semana referentes al mes de abril, pues han sido mejores de lo esperado, con lo cual de repente ya no hay riesgo de recesión, ni de esta inflación, ni de nada. Todo es fantástico, Se maravilloso quedó ahí atrás. y subidón para las bolsas. Y entonces, claro, además se juntan los inversores minoristas que nunca han parado de comprar, las empresas que ya están todas recomprando acciones con sus programas que han aprobado. Tenemos los fondos sistemáticos que al irse activando los niveles, pues han empezado también sus recompras. Y si todo sube, pues al final, ¿qué pasa? Que quien tiene protección empieza a cerrarla. Pues Sube más. es un efecto bola de nieve que hace que todo suba. Todo sería fantástico y maravilloso si no fuera por un pero, porque siempre hay un pero, ¿no? Que los bonos, no sé, parece que no terminan de creérselo. Y entonces, mientras la renta variable subía, los bonos se desplomaban. Y bueno, pues parece ser que esto, hay muchas teorías, como siempre, ¿no? Una de las que circulan es que hay un proyecto de ley en Estados Unidos que quieren bajar los impuestos y se sospecha que al final el gasto público va a seguir aumentando, o sea, no va a haber tantos recortes como se esperaba y entonces dicen, pues si bajan impuestos y no se recorta el gasto, ¿el dinero de dónde va a salir? Pues de nueva deuda. Y ahí es donde los bonos... Y bueno, al final de la semana han mejorado un poco porque estaban llegando otra vez a rentabilidades peligrosas
pero hay ahí una cosa que nadie sabe muy bien qué puede estar pasando y hay quien lo explica como que la renta variable o las acciones celebran el corto plazo, las buenas noticias del corto plazo, mientras que el mercado de bonos es prudente por lo que puede que venga a largo plazo y que todavía no está claro, porque al final incertidumbre sigue habiendo, o sea, acuerdos firmados de que ya se sabe exactamente qué aranceles va a quedar sobre qué materias y hasta cuándo, eso no hay. Não, claro, não, e um comentário sobre o mercado de bônus. O mercado de bônus é operado maiormente por operadores profissionais. Há muito pouco privados ou retails operando o mercado de bônus. Es más cerrado, ¿no? Não é um mercado muito grande e que maneja as grandes empresas Sí, institucionais. cerrado me refiero a en cuanto a participantes. A Exacto. Que, pues eso, la gente normal. Mientras que o mercado de renta variável é um mercado mais aberto, A todos los participantes que aunque quieran. sea um mercado muito grande, é pequeno comparado com o mercado de bonos. Então, muita gente se queda preocupada quando o mercado de bonos começa a ter divergências com o mercado de renta variável. Porque dice, os profissionais ou as empresas Los que quizás saben, ¿no? sabem algo que a grande maioria não tem conhecimento. Então, sempre genera estresse quando vemos que a rentabilidade de los bonos está subindo muito. Y fuerte, ¿no? E forte. E é o que falávamos na semana passada. Muita gente pode estar vendo isso, saca dinheiro da renta variável e leva os bônus. Então, é um ponto de atenção, lo que Mercedes está falando, que temos que estar atentos. Sí, porque además, al no tener definido el panorama arancelario, pues todavía hay mucho temor a la inflación, todavía hay mucho temor a que suban los precios, que además la semana pasada, esta semana ha publicado resultados Walmart y Walmart dice que de momento está un poco aguantando porque se han estado preparando antes de que entraran los aranceles, pero que estiman que para mayo o junio, si la cosa no mejora, pues igual tienen ya que pasarle el costo a los clientes, o sea que ahí hay todavía una burbuja, no burbuja, sino una nube de humo que no se sabe muy bien que hay al otro lado, ¿no? Claro, aqui eu vejo duas coisas, é o que falávamos na semana passada. Quando vemos o calendário de empresas que sueltam um resultado durante a semana, há algumas que estão mais, reflejam um pouco mais a economia de maneira geral. O Walmart, como é um supermercado muito grande, tem muita informação de todos os lados de diferentes partes de Estados Unidos, incluso no exterior. Então, o que essa gente habla é bom escuchar. E han hablado isso que estão com muita incertidumbre, não han querido dar o pronóstico para os próximos meses. No se atreven não se porque atreven. sería inventarse la cifra. Em minha opinião, eu creio que o que está passando é um pouco isso de que quem está limpando a casa quer fazer algo muito rápido, corre o polvo e põe debaixo da alfombra. O polvo está aí, só não se vê. Aquí no hacemos eso, por si acaso. Pero a incertidumbre sigue. Os acordos aún não estamos vendo, se ha postergado um pouco, não sabemos como vai terminar a negociação com China. Então, há incertidumbre. O mercado de bônus está um pouco nervioso. E vamos ver no gráfico como se está movendo. Eu creio que há coisas que pode haver coisas que não temos conhecimento aún. De momento Trump no hace más que decir que va a ir bombardeándonos con nuevos acuerdos todos los días, más de 100 y pico acuerdos que va a firmar uno detrás de otro. Pues vamos a ver si nos va aclarando el panorama o simplemente son titulares así bonitos. Ya veremos. Ya veremos. Vamos a ver qué nos espera la semana que viene, porque bueno, quedan ya de las importantes poquitas empresas por publicar resultados y de las que tenemos aquí en pantalla, pues yo me voy a concentrar en Home Depot, que es el martes antes de la apertura, porque es una de las grandes del campo de la construcción y de las reformas y es un sector que mueve mucho la economía
es motor Americana, importante, ¿no? americana, bueno, en realidad de casi todas partes, pero concretamente ahora de la americana. Y pues igual que Walmart refleja un poco el panorama retail, pues Home Depot puede que refleje un poco el panorama de la construcción, ¿no? Claro, y al día siguiente sale Loews también, que es correcto. más o menos del mismo sector, y TJX Aquí. también. Sí. Entonces habrá que estar atentos a eso. Y de los eventos económicos, pues destacaremos el jueves el PMI Manufacturas y Servicios preliminares. Y bueno, no sé si durante la semana habla alguien de la Fed o Trump habla todos los días. O sea, ya hay quien lo ha nombrado ya nuevo indicador técnico En fin, esto es lo que está pasando a nivel macroeconómico. Esta es la agenda que tenemos la semana que viene. E iremos viendo lo que va pasando. Bueno, la parte buena es que el número de empresas que está soltando resultado ya va a caer, ya cayó bastante, ¿no? Sí. Ahora estamos con un vale, digamos, y no hay tanto ruido en ese sentido. Hay más recompras, estabiliza un poco el mercado. Ya veremos, ¿no? Qué va a pasar la próxima semana. Está muy emocionante porque nunca habíamos tenido un movimiento como el de estos últimos 2 meses, así que a ver cómo terminamos. Vamos a ver los gráficos. Bem, estamos aqui com nosso querido SPY, o gráfico que sempre mostramos nesses vídeos. Essa caída foi uma caída muito severa, chegou a tocar esse nível e logo se ha recuperado, depois um pequeno rebote aqui, praticamente em V, não? Vou fazer um zoom para mostrar melhor. Nós havíamos feito aqui uma extensão de Fibonacci deste movimento, e agora mesmo estamos chegando a 138% de todo esse movimento, não? É uma subida espetacular. Vou quitar isso, que normalmente, esse Fibonacci, normalmente buscamos 100%, que era justo essa parte, havia tocado, estava rebotando. Vou quitar o Fibonacci, pero quero que observem esses níveis, não? Esse nível que está aqui, a média de 200 que estava por aqui, esse nível de resistência, para entender um pouco o que ha passado com o índice, o SPY. Então, se quitamos o Fibonacci, nós vemos que teníamos esta zona, que aqui foi o dia de Liberation Day, não? Foi esse dia, não, Mercedes? Creo que sí. Dia 12 Sí, de abril. 2 de abril. E, el fatídico 2 de abril. Exacto. Luego o mercado entrou em pânico, caiu muito. E nessa subida estivemos quase que uma semana e média andando de lado dentro desse rango. Agora se ha roto esse nível de preços, já perdeu um pouco o sentido. Pero eu havia posto essa linha que eu esperava um testeio aqui e uma caída. Más resistencia, ¿no? Porque Exacto. esa es la media de 200. Eu esperava algo como este. Pero como sempre, o mercado hace lo que ele quer, não lo que a gente espera, ¿no? Por isso uno tem que estar preparado. Pero, efectivamente, este nível, este aqui, era el de 100% de la extensão de Fibonacci. Teníamos a média, essa linha verde, a média de 200 por essa zona. Esse nível que quando caiu havia formado esse nível em 575 aproximadamente. Então, esse sector era um sector, digamos, conflictivo, não? Clave, não? Clave. O que passou? Em lunes, com esta vela do dia 12, não? Foi dia 12 de maio, saiu o resultado da reunião de fim de semana e, em função disso, o mercado abriu com um gap. Nós aqui havíamos salido nessa vela roja de viernes, nós havíamos salido de algumas calls que teníamos, não? E alguns ETFs apalancados. Sí, porque pensábamos que igual hacía una corrección. E é o que comentávamos no vídeo. Podia ser ou uma correção com gap e começar a cair assim, ou a subida como hemos tenido, era uns 50-50%. Pero não queríamos arriesgar
a ganância que havíamos tenido por aqui. Por isso tomamos essa decisão. Agora, uma coisa interessante, o índice está subindo com gap sobre gap, não? Então está mostrando bastante força. Eu poderia separar por grupos aqui. Temos um primeiro grupo aqui, um segundo grupo aqui e esse terceiro grupo. E o que estamos vendo hoje... Me río porque si hubiera que apostar, yo diría que el lunes abrimos con otro gap ya para máximos y... E lo interessante hoje, vou fazer uma visão intradía. Bueno, aqui estamos vendo o que chamamos pivô, é um gráfico de 5 minutos. Essa linha azul seria o pivô, esses são valores calculados automaticamente por el sistema em função dos valores de cierre e apertura do dia anterior. Este es el gráfico de 5 minutos de hoy. De hoy. De hoy viernes, que acaba de cerrar el mercado, ¿no? Exactamente. A barra aqui está 0,0. Se ha cerrado hace un minuto, ¿no? Un minuto. Nosotros observamos que a apertura de hoje, eu não sei o que poderia haver passado, pero estuvo praticamente nesse sector hasta las 6:30, 6:15, e nesta vela o mercado começou a subir. Justo agora o sistema já calculou o pivô e as resistências para a semana que vem, para lunes. Vale, cabe decir, perdona que te interrumpa, que hoy era vencimiento de opciones mensuales. Entonces igual el inicio de la apertura estaba así medio extraño por ese motivo. Exacto. É muito provável que seja isso. Porque não ha salido notícia, não ha salido nada, não? Que eu tenha conhecimento. Ha salido el indicador de una encuesta en Michigan que le hacen al consumidor y que refleja el pesimismo que hay, pero vamos, sí, eso también puede haber importado un poco a las 4 de la tarde o 5, creo que salía, pero... Bien, pues a partir de aqui o mercado começou, em realidade a partir de aqui, o mercado seguiu subindo, ha superado o nível de resistência 1 intradía e se quedou às portas de pilhar o nível de resistência 2, que é esse R2 do dia de hoje, quase pilhando esse nível. Isso demonstra que o mercado hoje ha estado forte. Então, era uma ideia para ver o que passou durante o dia. E se nós volvemos aqui ao mercado, o gráfico diário, observamos que na semana o mercado ha estado subindo todos os dias. E hemos tenido aqui 9 dias seguidos de subida e essa semana também cerrando todos os dias por encima do cierre do dia anterior. Isso mostra que está com força o mercado. Pero há algo que me está chamando a atenção, que é isso que eu dibujei aqui os gaps, e eu queria mostrar como curiosidade este outro gráfico que é do SPX também, é o mesmo gráfico anterior, pero aqui estão os gaps que se han formado nos 2 últimos anos. Esses que estão em linhas azules, ha havido el gap, se eu pongo aqui, por exemplo, um zoom nessa parte, ha havido el gap nesse sector, depois de um tempo, aqui ha cerrado el gap. Ok. ¿Vale? Vale. Las líneas rojas não se han cerrado el gap. E eu o que estou observando é que quando o mercado vem de uma caída e tem uma subida muito forte, como ha tenido por aqui, esses gaps formados ao início da nova tendência alcista do rebote tem uma tendência a quedar-se aberto. Não sabe, a teoria diz que os gaps tarde ou temprano se cierran, ¿no? Pero eu creio que não é 100% certo. Há muitos gaps formados muito abaixo que sigam abertos. Estes que se han formado aqui em 2023 siguen aberto e com essa caída não ligamos cerca. Agora, esse gap aqui sim se ha cerrado,
pero hemos visto que se ha formado uno aqui, que não se ha cerrado, e outro essa semana. Esse gap é bastante, digamos, grande, ¿no? ancho, grande. Mi duda é, este gap se cerrará em algum momento? Tirari. Eu não sei, não tenho a bola de cristal. Pero eu diria que este aqui tem uma alta probabilidade de que se vai cerrar. Estamos chegando cerca do nível máximo. E eu creio que é muito provável que pueda ser algo assim, ou algo aqui e subir. Pero eu espero em algum momento que se cierre esse gap. Aunque tarde um ano, como este aqui, que desde maio de 2024 hasta aqui abril, maio de 2025. Pode tardar um ano e ter movimentos como este. Então, minha expectativa é que algum dia esse poderia cerrar e este aqui eu tenho dúvidas. Claro, como has dicho, ¿no? Siempre que se abre un gap, existen probabilidades de que se cierre, con lo cual siempre está ahí. Sim. Se esse gap, nós tengamos uma oportunidade que se cierra em pouco tempo, eu creio que por aqui seria um ponto que poderíamos comprar. Isso é empezar uma posição. Isso seria uma coisa. Para quien se haya perdido para quien esté fuera, ¿no? O quiera ampliar. Exato. Ponendo toda o movimento, considerando incluso la vela de trás, aqui poderia ser um ponto, pero o ponto, digamos, mais óptimo seria ou nesse sector ou nesse sector. Então, vamos mover o gráfico um pouco a esse lado. Normalmente, quando há um movimento como esse, com o tempo pode chegar aqui e voltar a subir para ganhar força. Essa é a teoria, não? Ou pode chegar a 50% ou 38%. Então, esses são os três cenários e considerando esse gap aqui que pode ser um imã. Então, seria o quarto cenário. Temos que estar atento o que eu estou esperando. Eu espero na próxima semana alguma correção. Se chega a tocar esse gap e rebotar, eu creio que por aqui poderia ser um ponto de compra. Se sigue caindo, eu esperaria algo por aqui. Se chega a perder esse nível, seria uma caída já mais severa, não? De certa maneira, esse nível aqui eu sigo esperando que aguante, ou esse nível por aqui. Temos muitos gaps em toda essa subida que pode generar pontos de resistência. Então, aqui o gap seria o primeiro ponto, esse sector e esse sector. Há que estar atento a esses pontos. Entonces, ¿tú no ves probable que vaya a intentar nuevos máximos ahora ya? ¿Crees que primero haría una corrección? Estamos aquí ya especulando porque... Es especulación pura y dura. Especulación pura. La verdad, yo no sé lo que podría pasar, pero tenemos, digamos, esos niveles aquí de máximos y un poco antes. Y es desde esse pullback aqui, isso já subiu mais de 100% de lo previsto, está em 138. Sí, pero vamos, que el mercado está un poco irracional últimamente, entonces... Exacto. Maníaco, ¿no? Maníaco. Sim, toda es cuestión de que salga una noticia positiva o negativa, cambia isso. La verdad es que yo no sabría decir si el índice va a seguir subindo hasta tocar esse ponto, hacer algum pullback e seguir subindo, ou poderia chegar aqui e andar um pouco de lado, como ha estado movendo durante todo esse período. Se pode ser um pullback aqui para correr força e subir,
de mi Habrá punto que de ir vista, viéndolo. está muy indeciso, abierto, ¿no? ¿no? Y muy Ahora abierto, con muchas posibilidades. Pero debido a essa subida, particularmente, eu espero alguma correção. Sí, normalmente además cuando rompe la media de 200 así, pues lo suyo es volver a ella, ¿no? El retestearla. Pero vamos, A verdade é que eu espero algum movimento. Se miramos hacia atrás, ves, es que ahí, por ejemplo, no no, hubo mucho normalmente, retesteo, ¿no? No sé sim, dónde estaba la media, ¿no? pero normalmente eu lo que veo é que há subidas como esta e logo algumas barradas, não? Pero bem, esse é o gráfico de los Del SPX. del SP con los gaps. Camino a máximos y ya veremos Exacto. qué hace. Voy a volver a que este tiene las medias y podemos tener una idea. Pero yo lo que veo es que cuando hay subidas muy fuertes, el mercado se queda un poco acelerado, entra en modo parabólico, sube hasta llegar a un punto que cuando cae, corrige algo, ¿no? Sube, corrige. Aqui também começou a subir casi que vertical, corrige. Aqui sube, corrige, não? Depois de toda uma subida. E aqui estamos acelerando muito nesses últimos dias, chegando a máximo histórico que poderia ser uma resistência. E eu espero a qualquer momento, e nesse sector, algum retrocesso. Pode que não. Se saem notícias como hemos visto na semana passada, é mais gasolina para o mercado. Então, de maneira geral, o que veio é o mercado subindo com gaps, chegando a ponto de resistência, superando a média de 200, sem tomar conhecimento que estava aqui. La ignoró totalmente. Exacto, e o mercado se ha puesto muito forte ultimamente. Se vemos o Nasdaq, mas é o mesmo, não? Vou quitar esses Fibonacci, mas é o mesmo, pero o Nasdaq está um pouco mais cerca do máximo. Pero o gráfico é muito correlacionado. Claro, es que las noticias de esta semana han sido muy favorables para las tecnológicas. Exacto. Se vemos dia ha sofrido muito com as notícias de UNH, em função da caída de UNH, como é calculado esse índice. Tivemos aqui uns dias de caída, que no SPY Cucucu não houve, pero hoje já está superando a média de 200, estamos aqui cerca desse nível, desse ponto, querendo romper. Não, está aí muito querendo romper. Então, atento a dia que poderia seguir a próxima semana ou corrigir aqui e retestear a média de 200. Veremos. As small caps estão um pouco mais rezagadas que as demais. O teto histórico está aqui. Ou quizás, só para confirmar se é o teto histórico ou não. Sim, está mais ou menos nesse setor. Aí tinha um doble teto e ha caído, não? Se for um mercado normal, eu o que esperaria aqui é um retesteio para formar um ombro cabeça a ombro invertido. Pero o mercado não está muito normal. E é mais, justo aqui a vela de hoje terminou por cima de la vela de martes, que foi uma vela mais alta. Então está por cima. Essa vela de hoje foi bastante forte. Então tudo indica que na próxima semana poderia ter continuidade com esse movimento. Né? A ver se chegaria à média de 200 ou se vai rebotar. Então, espero aqui uma continuação do movimento. O índice RSP del SPY com mesma ponderação. Vemos que está buscando esse nível de 182, 183. A vela de hoje, todo o mercado ha estado subindo, empurrando.
lo veo com força também, veo força interna, não são só as grandes empresas. Se vemos as mags não han tenido tanta força esses 3 últimos dias. Es que las Macs, yo no sé si lo dijimos aquí en el vídeo o lo comentamos en la newsletter, pero hasta hace 2 o 3 meses iban como muy sincronizadas y ahora ya van como cada... Es muy difícil que todas suban o bajen a la vez. Siempre hay alguna que va a contracorriente, ¿no? Y eso pues se refleja en Vemos el ETF, ¿no? Meta e Apple são dois exemplos dentro do universo de mags completamente diferentes, não? Pero el conjunto de las empresas vemos que está queriendo, pero los 2 últimos dias não ha tenido tanta força como el mercado de mesma ponderação. Então, as empresas pequenas estão tendo mais força aqui. E se vemos o ETF OEF, ha tenido força também. Então, as mags estão um pouco desacopladas do mercado atualmente. Sí, no todas quizá, pero... Exacto. Entonces, eso es bueno para el mercado, porque viene la base empujando también, ¿no? Bueno, repasamos aquí la parte de índices rápidamente. Los sectores, ¿no? Los sectores, perdón. Yo lo que quería mostrar es que a pesar que mucha gente pensa que as tecnológicas são as que estão movendo o mercado, este ano, em realidade, temos as industriais, que hoje casi ha tocado o máximo. Vaya. O setor industrial muito forte. Esse ha tirado bastante do mercado. E durante o ano já temos 9% de subida desse setor. ¿Y el top 10 de lo tenemos? ¿El top 10? Bueno, el top 10 del sector industrial, nosotros vemos aquí las empresas que subieron más de 10% en el año. Podemos ver la industria que está cada empresa. Eu observo que há muito aeroespacial e defensa. Vale. Dentro desses, então, quem quer ver essas empresas estão subindo bastante, não? Quem quer copiar, lo dejo um pouco aqui para poder copiar a lista de empresas. Pero o sector ha roto essa diagonal e ha puesto na sexta marcha e acelerado. Pero o segundo sector que mais ha subido no ano é o sector de utilities, que nós veníamos falando que estava com essa consolidação andando de lado um tempo, que parecia bastante interessante. Ha roto essa linha diagonal, ha vuelto a tocar as médias e está subindo, arrebotado, está buscando esse 82,46, tem toda a pinta que podia ser máximos históricos. Pero os dois sectores, industrial e principalmente utilities normalmente é considerado um setor defensivo. Pero como há muitas empresas de energia e agora está de moda todo esse tema de energia, utilities está, eu creio que cambiando um pouco o rol dentro de los sectores. Claro, cumple doble función, ¿no? Lo que tú dices más lo defensivo por si acaso, ¿no? Entonces es quizá un buen lugar donde los que rotan carteras, pues, colocarse. Então, hoje foi um bom dia para utilities e eu creio que vale a pena seguir na próxima semana. Um setor que me chama a atenção é o financeiro, porque se o financeiro está subindo mais que outros sectores, essa é uma indicação que o mercado não espera recessão, porque quando há recessão, o setor financeiro é muito afetado. Não ha tenido signos de debilidade, está buscando o máximo histórico, tem toda a pinta que vai buscar o máximo histórico. Então, eu estaria atento aqui a boas empresas, JP Morgan, Goldman Sachs, entre outras. Vale a pena estar atento a esse setor. E o setor de comunicação está tocando esse ponto de resistência. Se rompe, poderia buscar o máximo. E me chama a atenção que Meta
Eu creio que Meta hace parte desse sector. Meta e Google, apesar de a debilidade de Google de todo, continua subindo. Então, são empresas aqui que vale a pena echar um vistazo. O setor de consumo defensivo, que normalmente é um setor também defensivo quando o mercado está volátil, está andando de lado já há um bom período. Pero me chama a atenção que hoje esta vela está tentando romper definitivamente Sí, los dos línea. últimos días han sido fuertes. Não ha hecho essas velas aqui arriba. Então, nesse setor podemos buscar empresas na próxima semana para mirar e echar um ojo a ver o que está passando. O setor de materiais está subindo, pero ha roto essa linha de tendência, essa diagonal, pero está aqui nesse sector de resistência de 87,32. Veremos se vai conseguir superar e buscar a média de 200. Real Estate está formando um movimento bonito, querendo romper essa linha, pero aqui é um setor de resistência com a média de 200. Essa parte aqui pesando. Veremos na próxima semana se vai conseguir romper esse nível. E logo temos o setor de tecnologia. Apesar de haver subido muito, em el año ha subido solo 1%. Claro. Então, vemos essa subida, nos engana um pouco o que está passando realmente no mercado. Aunque creo que va a volver a tocar el 241, 42. Sí, porque lo que pasa es que se habla siempre de las tecnológicas, pero como podemos ver hay otras muchas que también están haciendo un año mucho mejor y de las que se habla menos, o sea que hay que tener la mente abierta y buscar más peces en el mar, ¿no? Exactamente. Bueno, e terminando os sectores, temos o setor de energia, que no ano está negativo, apesar de sair desta zona de congestão, se ha formado, está dentro dessa caja del sofrimento. Veremos quando vai conseguir sair daqui, não? O consumo discrecionário, com a subida de Meta, deu um empurrão. Ha aberto aqui gap sobre gap nesse setor e está com boa subida. Veremos se vai ter força para superar esse nível. E a partir daqui veremos o que poderia ser, não? E por último, um setor que me está chamando muito a atenção é o setor de saúde. Normalmente é um setor defensivo, pero nesta caída ha sofrido muito. Então, se ha formado esse grande ombro, cabeça, ombro. Uhum. Aqui ha formado outro é um patrão dentro do patrão, ha caído, ha chegado a esse nível. Veremos se vai rebotar aqui, se vai conseguir superar o 137. Eu creio que poderia chegar aqui e a partir daqui já veríamos. De momento, não toco esse setor. En la newsletter de esta semana comentábamos, lo comento aquí para los que no estáis suscritos, que ya estáis tardando en suscribiros, que si pones el gráfico mensual, que sería el de largo plazo, pues estamos vigilando esa media de 50, donde ya ha rebotado alguna otra vez, y que bueno, si la rompe a la baja puede ser un desastre, pero si rebota ahí, pues hay esperanza para el sector. Podría ser un buen momento de invertir ahí. Exacto. Lo que pasa es que es mensual, o sea, esto se mueve despacio. Cada vela é um mês, não? Claro. Bueno, em função disso, nós estamos vendo que, volvendo agora ao índice SPY, nós estamos vendo que o índice ha rebotado com muita força e está sendo esse movimento, e como nós vemos buscando alguma operação, digamos, mais a curto prazo. Queria mostrar esse indicador que seguimos. Essas são médias de 20 e de 10 RU. A média branca indica a tendência e a magenta essa indica momento.
¿De 20 y de 10 qué? HUL. Ah, HULL. E esses pontos blancos são pontos que está sendo novos máximos depois de alguma caída. Essa semana, praticamente toda a semana, hemos hecho máximos. O RCI, tanto de 14, de 7 dias, entrando por em cima de 70, não? Mostrando aqui sobre comprado. O MACD, esse MACD um pouco mais para pilhar movimentos rápidos, mostrando tendência positiva. Então, isso que eu estou esperando agora mesmo, com esse conjunto de indicadores. As velas, nos últimos 3 dias, apesar de haver subido, se quedou por debaixo da média de 10. Se durante a semana começamos a observar que a próxima vela esteja por aqui, essa vela marrenta poderia começar a ser isso, que essa vela se move muito rápido, e digamos, a vela blanca, a média branca, podia cruzar aqui. Esse cruce, que poderia formar em algum momento da semana passada, podia indicar uma perda de momento e a tendência poderia em algum momento começar a baixar. Hemos visto que durante todo esse período a tendência ha diminuído um pouco sua força, pero a retomada em seguida, não? Lo que eu quero dizer, temos que ver as velas que vão formar na próxima semana. Se começamos a ver alguma vela cerrando por debaixo das velas que han hecho o máximo, poderia haver uma indicação de algum pullback. Então, esse indicador nós seguimos mais a curto prazo para poder observar o que está passando no mercado, digamos, no dia a dia e para tomar alguma decisão com opções. Junto com esse indicador, nós seguimos esse gráfico, que aqui são o máximo de 55 dias, a linha dourada essa, o máximo de 20 dias, de 10 dias, e aqui abaixo os mínimos, não? Normalmente, quando temos uma ruptura da linha azul, que são de los 20 dias, suele ter alguma continuação, o que ha habido aqui, não? E se rompe a média de 55 dias, ou o máximo de los últimos 55 dias, poderia dar continuidade a esse indicador. Então, é algo que eu estou atento, nós seguimos, e poderia ser uma indicação temprana se vai haver alguma correção ou não. Aún não sabemos, mas estamos atentos aqui e poderia dar-nos alguma indicação a curto prazo. Muy bien. Se vemos Nasdaq está um pouco mais forte, está rompendo aqui Las dos, ¿no? as duas, e a vela de hoje ha rebotado em la média de tendência. Para o Nasdaq, vemos que não ha hecho o máximo hoje como o SPY. O SPY temos um ponto branco, ha hecho o máximo, o Nasdaq não. Por isso que me está vendo divergências que poderia, na próxima semana, mostrar não uma caída, mas uma pausa nesse movimento. É minha expectativa. Então, de maneira geral, é isso o que eu estou vendo no mercado. Uma recuperação surpreendente. Eu creio que essa subida ha surpreendido muita gente, não só a nós outros. Muita gente que seguimos comenta lo mesmo e a veremos na próxima semana. Eu, particularmente, espero algum pullback, aunque seja um pullback ligeiro como este. Pues yo no me atrevo a hacer pronósticos de ningún tipo porque
Es que, no sé, le mandé un WhatsApp a Trump a ver si podía incluirme en su grupo, pero no me ha hecho caso, ¿no? Hasta ahora nada, ¿no? Habrá que ir viendo cómo van evolucionando las noticias, los indicadores, el día a día y, bueno, pues si nos vamos a máximos bien y si no, pues atentos y ya está. Poqueta a poqueta. Claro, yo lo que digo es, yo espero un pullback. Pero si sigue subiendo, tenemos que aprovechar y hacer las operaciones que correspondan. Por eso, como decíamos la semana pasada, tener los dos escenarios preparados Y está preparado para cada operar. uno con su estrategia preparada y viendo lo que hace el mercado para hacer los ajustes que procedan y ya está, Exactamente. ¿no? Muy bien. Pues hasta aquí o algo más. Eu creio que é isso. Já nos mojamos bastante, comentamos um pouco do que ha passado essa semana. Veremos na próxima semana se o mercado vai, digamos, volver a seu nível de volatilidade normal, não? De momento está, o VIX ha caído bastante, não hemos visto aqui, pero ha caído bastante e isso ajuda no mercado. Muy bien, pues estaremos atentos. Dale like si te ha gustado el vídeo porque así nos ayudas a ir posicionándonos. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo vídeo. E graças e buenas inversões. Hasta o próximo vídeo. Chao.